ou residência. Muito bem, Natal, estamos de volta, 11h31 e como prometido, estamos aqui, com a presença do presidente da FEMURNE, Luciano Santos. E hoje, presidente, é dia do prefeito, aproveito já para parabenizá-lo também, recebendo aqui o presidente da Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte, Luciano Santos, que é prefeito também, de Lagoa Nova. Seja muito bem-vindo, presidente, um prazer tê-lo conosco. E mais uma vez, ressalto aqui, hoje é dia do prefeito. Parabéns para o senhor também. Eu aqui agradeço, Andresa, por essa felicitação, que não é fácil estarmos aí à frente dos anseios dos nossos munícipes, Um abraço para você. Muito obrigado pelo convite, também, Elivan, também aqui na bancada. E eu vejo aqui na mesa aqui também o Ricardo Sonros, Santos, é meu xará. Meu xará, Ricardo Santos, aí comandando a nave espacial aqui da Jovem Pan, Liciane e Pedro também, muito obrigado a vocês pelo convite, estou aqui à disposição, também aproveitar o ensejo para desejar aos meus colegas prefeitos, no nome do prefeito Álvaro Dias, que é o prefeito aqui da capital, e das cidades circunvizinhas também, Jussara, Emílio, Taveira, o prefeito Heraldo de São Gonçalo também. Parabéns para esses prefeitos aqui circunvizinhos aqui da Grande Natal. Prefeito, vamos começar pela Marcha dos Prefeitos, Foi uma marcha já histórica e tradicional, que a cada ano reúne prefeitos do Brasil inteiro. Qual foi o tema, qual foi a tônica, qual foi o debate principal, as reivindicações principais e as conclusões dessa marcha do prefeito desse ano? Olha, Ivan, foi um pouco frustrada, para ser sincero a você. Esperávamos trazer no pacote, na mala, algumas conquistas além da prorrogação da lei de licitações, que estaria prevista para começar agora no dia 1º de abril, E aí ela foi prorrogada para começar em 1º de abril do ano que vem. Isso foi uma conquista, que era uma reivindicação de alguns municípios que não conseguiram avançar na sua parte de formatizar o seu processo licitatório. Mas isso não seria a pauta principal. Nós estamos falando aí de um pacto federativo que deve ser rediscutido. O governo federal precisa iniciar esse discurso. Nós temos a reforma tributária, que ela é urgente e emergente. Foram lá para o balcão, vamos dizer assim, dos discursos na CNM, representantes do parlamento, representantes do governo federal, com um discurso levíssimo, sem nenhuma ponderação profunda. É uma coisa mais concreta, Não deixou ali, e no meu sentimento pessoal, eu senti um descompasso. Foram ministros, Fernando Haddad fez um discurso não tão profícuo, à altura do ministro que a gente esperaria que o governo poderia acenar. O presidente Lula ainda não recebeu a Confederação Nacional dos Municípios, não foi ao evento. Ele nem foi como candidato também, na época. Também não foi como candidato, e também a gente até entende, porque ele estava, no momento, passando por um tratamento, Inclusive adiou a viagem dele à China, em razão disso. Foi nessa época. Foi nessa semana que ele estava assim, mas o vice-presidente Alckmin deixou lá suas ponderações, porque foi prefeito, foi governador e conhece exatamente a necessidade do que sente um prefeito quando busca pautas que a gente chama de municipalistas. Na realidade, a gente está lutando pelas pessoas das cidades, porque na cidade, aqui no Natal, que as pessoas vivem. Uma vez eu disse aqui que você tem um semáforo, outra vez eu cheguei, você estava reclamando aqui de um semáforo que estava precisando ser revisto pela prefeitura, de um buraco que se apresenta na rua, amanheceu naquela rua por algum problema, de uma limpeza pública, de uma iluminação pública, de um tratamento de saúde básico, de uma educação básica. É no município que essas coisas acontecem. Mas, pasmem, os municípios ficam com 22,5% de todo o bolo arrecadatório do governo federal, no imposto de renda e no IPI. E o governo federal, quando vai fazer os seus acenos para a economia, para avançar a economia, para moderar a inflação, o que é que ele faz? Ele mexe no IPI. O IPI não é só dele, o IPI pertence aos estados e aos municípios também. Ele não mexe, por exemplo, nas contribuições, que é só do governo federal. Então são essas pautas que a gente levanta, e você sabe muito bem, você fez parte desse cenário por muito tempo de forma honrosa,
e sabe que é uma bandeira que nós temos aí que mantê-la na trincheira, avançando, e para isso a gente precisa da união dos prefeitos de todo o Brasil, em especial do Rio Grande do Norte, hoje como é o nosso dia, né, que estamos prefeito, de estar lutando por essas pautas, porque não adianta nós estarmos aqui com um sindicato de uma determinada categoria, em especial o sindicato dos professores, por exemplo, querendo aí, reivindicando melhorias salariais, que é justa, volto a dizer, é justo que a gente tenha uma educação bem remunerada, até porque um país que não dá um aceno para a educação não merece ser digno aí. Está numa posição muito desvantajosa. Né? Comparando aí com a avaliação da PISA, né? Pois é, e nós temos outra questão também. Se temos que exigir, a sociedade passa a exigir uma melhor adequação ou a apresentação dos números do IDEB, é preciso que crie-se infraestruturas nas escolas e também, consequentemente, o salário desses profissionais. Mas os prefeitos não podem arcar com isso. Mas aí você tem o Fundeb é tripartite. Ele tem uma parte que é do governo federal, que, por diga-se de passagem, é a menor parte, uma parte do governo do estado e a parte dos municípios, que além de complementar o Fundeb, também complementa a folha de pagamento além Fundeb, que não cobre todo o valor necessário para cobrir com as despesas da folha de pagamento do magistério. E como é que está essa questão, município a município? Como é que está sendo a negociação? Porque o sindicato está muito em cima, né, fazendo as suas reivindicações, que é o papel do sindicato fazer as suas mobilizações, as suas manifestações. Como é que está esse entendimento, já que muitos municípios não têm condições de pagar, o próprio governo não está dando nem satisfação, imagine aumento. Né? Aí eu estava vendo uma caminhada nesse momento agora para a governadoria, e a governadora viajou, ninguém vai atender o pessoal do sindicato. Enfim, como é que está essa negociação, ou como é que a FEMURNE está orientando e direcionando esse debate, esse entendimento? A FEMURNE, ela assina embaixo que a CNM já se manifestou. Nós estamos falando de uma legislação, de um número que não tem base legal. O governo federal, através de uma portaria, fez menção a um valor, dando como piso salarial de um magistério, que não tem base legal. A lei do Fundeb, ela atual, ela revogou os critérios da lei anterior, que ofereciam uma base salarial, um piso para os professores. Então a FEMURNE, ela se manifesta nesse sentido. Porém, os prefeitos que têm recursos próprios, a receita própria, contundente, capaz de suportar uma folha de pagamento e que estão dentro das margens dos percentuais impostos pela lei de responsabilidade fiscal, justo que faça, porque os municípios assim o podem. Mas nós estamos falando que a maioria dos municípios, em especial os pequenos municípios que não têm receita própria, que dependem exclusivamente dos repasses da União, na questão, junto com, como eu disse agora, na tripartite do Fundeb, que depende para promover a saúde básica com o repasse do SUS, que também é ínfimo, e que depende de um pouco do repasse do ICMS. Esses municípios não podem arcar com isso, porque esses municípios, muitos deles, e uma grande maioria no Rio Grande do Norte, por exemplo, já tem a sua folha de pagamento, que para suportar essa folha precisa colocar 20%, 30% do Fundeb que ele arrecada, ou seja, a folha custa 120%, 100%, 110% do Fundeb. Ele tem que, com base na lei do Fundeb, que é aplicar 70% como para recursos humanos e 30% para investimento. E onde é que fica o investimento? Onde é que fica a aquisição de carteiras, de transporte escolar, enfim, de todas as reformas das escolas. Tem escolas, eu vou dar o meu exemplo, quando cheguei no município de Lagoa Nova, eu tenho imagens de 2 alunos numa carteira só. E aí você se deparar com essa situação. E olha a escolha de Sofia. Ou eu atendo os professores, ou eu vou colocar uma infraestrutura para os alunos estudarem. Para criar uma forma de buscar essas crianças a vir a frequentar a escola, a oferecer uma merenda escolar de qualidade. Mínimo de conforto, quer dizer, né? O conforto você tem que adequar. Então foi uma briga, e está sendo até hoje uma briga, para você ter ideia. Hoje pela manhã, lá no meu município, eu ofereci 7,5% de aumento salarial. O sindicato queria pelo menos 15%. E eu não tenho como dialogar com o sindicato se eu não tenho condições de oferecer o que o sindicato quer. Eu mandei para a Câmara o percentual retroativo a janeiro de 7,5%. É o que eu posso dar.
Porque se eu der mais, além de não poder pagar quando chegar o dia da folha, eu estarei ultrapassando a lei de responsabilidade fiscal, o limite de 54%, e aí eu sofrerei o limite prudencial, sanções no meu CPF. Eu tenho 49 anos de idade, eu sou advogado e estou prefeito, eu preciso continuar com minha vida pós-mandato. E como é que vai ficar a minha vida, meu CPF, com um processo de improbidade administrativa nesse sentido? Agora, prefeito Luciano, no ano passado, principalmente ali no final do ano, muito se falou da questão dos municípios que estavam ali, né, com um percentual de menos pessoas e que receberiam também, em virtude disso, né, menos. Isso foi discutido também nessa reunião? Foi possível falar sobre isso também? Foi discutido, sim. A emenda, a lei complementar que está tramitando no Congresso e especificamente na Câmara dos Deputados, se não me falha a memória, me perdoe aqui pela memória, mas para mim, salvo engano, é a 139, a lei complementar 139 de 2022, que ela prevê uma alteração. Esse processo está em pauta no STF, o STF está aguardando isso aí, então suspendeu a baixa desses repasses de FPM a menor para aqueles 27 municípios que sofreram aí uma diminuição populacional. E nós estamos falando também de 8 municípios que aumentaram a sua população. E o caso mais gritante é o de Extremóis, lá da prefeita Jussara. Extremóis triplicou a população com o resultado do IBGE. E ela recebe recursos, por exemplo, vou dar aqui um exemplo fictício, 30 mil pessoas e ela tem hoje 90 mil pessoas, acho que é 60 e poucos mil habitantes, salvo engano lá. E isso ela tem que atender, olha só, merenda escolar para a equivalência de uma população dessa, transporte escolar, saúde básica, né, infraestrutura para a população 3 vezes maior do que ela recebe na faixa do FPM. Então realmente é uma situação gritante. O caso de Extremóis, mas nós temos aqui São Gonçalo, que também aumentou sua população, aqui vizinho também. Então essa pauta está, houve e foi um avanço, a Câmara dos Deputados criou a Frente Parlamentar Municipalista, cujo relator é Denis Leocádio, então está em boas mãos, porque justo, foi prefeito de Laje, uma cidade com menos de 15 mil habitantes, uma variável de 15 mil habitantes, tem uma história, é histórico da questão da bandeira municipalista, inclusive à frente da FEMURNE, é um grande deputado atuante nessa área. Eu acredito muito que essa pauta, Andresa, ela vai se concentrar e nós vamos ter resultados positivos no resultado parlamentar. Espero que o presidente da República sancione quando sair de lá. Prefeito, nós tivemos aí toda uma consequência dos atos terroristas, né, que ficaram aqui, perdurou por quase 15 dias, afetando vários municípios do Rio Grande do Norte, queima de ônibus, de estabelecimentos comerciais, órgãos públicos, né, prédios públicos também. A FEMURNE chegou a fazer algum levantamento desses prejuízos causados nesse período e também o que é que pode ser feito? Tem alguma proposta para recuperar os municípios dessas perdas sofridas durante esses ataques violentos e terroristas aqui no Rio Grande do Norte? Olha, os municípios afetados foram Campo Redondo, Coronel Ezequiel. Esse aqui chama-se atenção porque sofreram atentados em 100% da sua frota. Estamos falando de ônibus escolar, ambulâncias, tratores, máquinas, transporte da saúde. O município de Florânia, o município de Lagoa d'Anta, Lagoa Nova foi afetado, mas não com veículos públicos, e sim com veículo privado das empresas da geração eólica. Pedra Preta foi afetado também. São Miguel do Gostoso, São Tomé e Tibau do Sul. Nós estamos falando aí também já falei aqui Campo Redondo, né? E Jaçanã e São Tomé, que também já falei, ok. E esses foram os municípios afetados. O que me chama a atenção, Andresa, e você aí que está nos ouvindo, é que essa barbárie ela acontece exatamente num ponto mais frágil que as pessoas precisam: ônibus escolares. Esses atentados, quando as pessoas querem reivindicar ou fazer qualquer coisa, a primeira coisa que a gente vê aí são a queima de ônibus escolares ou ônibus da linha, como aqui nós tivemos em Natal, né? Tem um município de Natal que também sofreu muito com isso, com os ônibus
que é a utilização das pessoas para irem às escolas, para irem ao seu trabalho. No nosso caso, os municípios são os transportes escolares. As crianças lá do sítio, do sítio. E assim, e falando nisso aqui, para você que está aí, você que pertence a essas organizações, não sei lá qual o nome, você quando sai e que joga um coquetel molotov num ônibus escolar, você realmente está queimando o futuro das pessoas, inclusive dos seus filhos. Vocês devem ter filhos, né? Essas pessoas aí. E as escolas são afetadas, ou seja, é um manancial de uma sociedade. Nós precisamos rever isso. É muito triste você ver o prefeito do caso lá, o Boba Marques, lá de Coronel Ezequiel, ele protegeu toda a frota do veículo, ele colocou num galpão e colocou guardas no portão, protegendo a entrada, o local mais frágil. Os bandidos foram lá, romperam a parede, pelo buraco entraram e atendaram fogo nos veículos pelo buraco. Não tinha como o prefeito proteger isso. E o cara de madrugada faz um vídeo chorando, porque ele tentou, ele fez a parte dele de protetor de prefeito, pensando aí na vida das pessoas, aquelas pessoas que precisam, no outro dia seguinte, estavam precisando de uma ambulância para vir aqui em Natal fazer um exame, uma pessoa com um tratamento oncológico, de câncer, né? O futuro das crianças, das escolas, e você ter 100% da frota queimada, como é que fica esse município agora? Como é que ele está agora? Então nós fizemos aí uma frente, oficializamos toda a bancada federal. A governadora Fátima, ela nos atendeu, chamou a Receita Federal. A Receita Federal tem alguns veículos apreendidos por tráficos e contrabando. A Receita Federal de pronto já se colocou à disposta, então inclusive já estão em movimentações, mas não é tão rápido como o fogo, vocês sabem disso. A gente precisa de tramitação de documentos, de autorização legal, de publicação de normativas, etc., para poder repor, de certa forma, esses veículos e esses equipamentos para esses municípios, para as pessoas nas cidades, para o homem, para a mulher do campo, para a criança da zona rural, para a criança da mais pobre, mais carente, que não tem condições de ir à escola, o caminho da escola, para uma possível urgência e emergência num hospital, de uma fratura, de um corte, de um acidente, etc., né? Para a pessoa fazer um tratamento oncológico, vir aqui na Liga fazer um tratamento oncológico. Quer dizer, essas pessoas desses municípios afetados estão sofrendo agora essas consequências. E os prefeitos sem recursos, volto a dizer, mediante esse pacto federativo, onde a parte que fica com os municípios é a menor fatia desse bolo arrecadatório do governo federal, que fica com mais de 68%, os municípios têm que alocar carro agora, alocar ônibus, para atender aí os princípios constitucionais e não sofrerem sanções judiciais. Esse é o problema. Esse relatório já chegou ao governo federal? Já, o governo da bancada parlamentar? O governo federal, o ministro Haddad já sinalizou verbalmente a liberação por parte da Receita Federal, já designou componentes da Receita Federal para agilizar, o Ministério da Justiça também. O governo federal, a Casa Civil propriamente dita, eu acredito que recebeu. A governadora Fátima, ela usou do aporte político que ela detém para isso aí, para agilizar. Mas não está, como eu disse aqui, não é imediato. Ainda está tramitando essa parte burocrática para acontecer. Ônibus escolar também, o Ministério da Educação já sinalizou. Decreto de emergência para o ministro Camilo Santana já pediu. Burocrática, né? O ministro Camilo Santana já pediu para que as prefeituras coloquem no software, no PAR, que é um plano de atualização de recursos da educação, a necessidade desses ônibus para agilizar esse processo. Então esses municípios o terão de volta, mas a gente sabe que isso vai levar aí meses para esses equipamentos chegarem de volta aos seus municípios. O senhor vai participar também de uma audiência pública ligada ao turismo, né? Promovida pelo deputado Luiz Eduardo, que também foi um segmento muito afetado, né? Sua cidade é uma cidade também turística, né? Uma cidade muito agradável e é um segmento que amargou logo agora nesse feriadão a primeira pancada fruto de todos esses ataques violentos que aconteceram aqui. O que é que o senhor espera dessa audiência pública? Lógico, a gente tem que chamar a atenção dos componentes, dos órgãos componentes do controladores,
que o momento agora é de unir forças, né? Não é de oferecer sanções. É lógico, tem gente que se aproveita desse momento, talvez, para promover uma certa ilegalidade. Mas nós estamos falando de um estado que foi atingido na veia horta, né? Que é na principal fonte, uma das principais fontes de receita de Natal, por exemplo, é o turismo. A gente sabe que isso é histórico. Natal se preparou, ela vive para o turismo, economicamente falando, e foi afetado. Então, a imprensa nacional, todos os dias, estava lá acionando essa violência que aconteceu de uma forma mais dramática ainda, falando assim, né? Parecia que aqui nós estávamos numa situação, lógico que foi, como é que eu disse, uma situação dramática, mas não tanto no formato que foi posto, mas da natureza das informações, né? Muitos fake news também. E o que acontece é que, por outro lado, nós tivemos aí desistência de pacotes turísticos, que veio o Natal, um feriadão que estava todo mundo preparando, esperando esse momento, e a economia que no Brasil já vem aí sinalizando quedas de arrecadação, a queda do fluxo econômico. Então eu vejo isso com preocupação. Nós temos que estar nessa mesa, na discussão logo mais às 14 horas, lá na Assembleia Legislativa, e foi o prefeito Luiz Eduardo, que é do município de Maxaranguape, que também tem uma vocação turística, né? Ele originário foi prefeito lá, hoje deputado estadual. Foi muito bem assertiva essa iniciativa dele. Esperamos que o nosso parlamento estadual, junto com os órgãos de controle, Tribunal de Contas, Ministério Público, Tribunal de Contas da União, a gente se adense e coadune aí numa questão que busque a retomada dessa grande indústria de serviço do terceiro setor aqui do nosso estado, que, como você bem disse, acentuou não só em Natal, mas em todo o Rio Grande do Norte. Verdade. Pois é, e a gente espera que tudo aconteça da melhor forma possível, porque sempre quando a gente fala aqui, prefeito, quem sofre mais é a população no final das contas, né? E aí a gente quer que tudo isso aconteça para que todo mundo volte ali à sua normalidade, que Natal possa voltar, que o Rio Grande do Norte possa voltar à normalidade com perspectivas mais positivas, que o que a gente vê hoje é greve na saúde, greve na educação, tá tudo muito difícil, né? Quero agradecê-lo mais uma vez, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa, pelos esclarecimentos, portas abertas sempre para a FEMURNE, para trazer aí as principais reivindicações, as notícias também, tudo que concerne aí aos municípios aqui do nosso Rio Grande do Norte. Muito obrigada. Eu que agradeço pelo momento, eu chamo a atenção, né, porque só mais um adendozinho, nós estamos aqui ontem, dia 10, o famoso dia 10, onde os repasses tão ansiosos os prefeitos ficam para esse dia, que acontecem os repasses do FPM, que é dia 10, dia 20 e dia 30, que é onde começa Adalto velho que o diga, né? Querendo essa planilha. E ela chegou com um percentual aí muito inferior daquilo do esperado, né? Nós tivemos aí uma queda do reflexo econômico e a FEMURNE lançou essa nota, e eu quero dizer aqui para vocês de pronto que a Federação dos Municípios, ela vê com preocupação essa queda registrada no primeiro decênio do mês de abril, referente à cota parte do Fundo de Participação dos Municípios, em comparação com o mesmo período no ano passado, 2022. A queda nominal foi de 10,11% e 11,38%, considerando a inflação nesse sentido. Então, embora exista uma expectativa do Tesouro Nacional, da Secretaria do Tesouro Nacional, de um crescimento mensal de mais de 12%, referente a abril do ano passado. Para que isso aconteça, será necessário que o próximo decênio venha aí com mais de 42%. E a gente tem essa dúvida. Então os prefeitos estão preocupadíssimos, até porque eles estão batendo na porta deles aí, como eu disse no início, e lá no meu município, que eu digo que a greve certamente será deflagrada hoje, exigências de salários de professores, de enfermeiros, serviço de saúde, que as pessoas de fato precisam na sua base. Então a FEMURNE, mesmo considerando aí que esse FPM, ao todo, no total do acumulado, aumentou 3,28% do FPM 2023, referente ao mesmo período, os mesmos meses do ano passado, a gente se soma, lógico, enquanto presidente da FEMURNE, se soma com a Confederação Nacional dos Municípios, a CNM, para recomendar aos prefeitos que sejam cautelosos, né, aos gestores públicos municipais, que sejam cautelosos no planejamento e durante a sua gestão orçamentária, dada essas incertezas econômicas que nós estamos aí. Então,
Vamos ter calma, o pessoal do sindicato, os sindicatos, precisamos somar esforços, porque eu tenho conversado com 167 prefeitos. Inclusive, né, eu estou falando por mim aqui, nenhum prefeito é contra salários de categoria. Ao contrário, nós nos sentimos, e aí você sabe disso. Você chega no dia 30, no grupo do WhatsApp dos prefeitos, o que tem prefeito que coloca lá, graças a Deus paguei minha folha de pagamento, graças a Deus eu dei um aumento aos professores, graças a Deus eu melhorei a fila de espera da minha saúde. Todos os prefeitos são entusiastas da realização por melhores dias para os seus munícipes. Tenham certeza disso, você aí de casa, vocês aqui na bancada, mas a gente faz aquilo que pode. E nós não estamos podendo fazer muita coisa. Então, meu agradecimento. Nós que agradecemos. E olha, gente, vamos nos despedir aqui com a presença do prefeito de Lagoa Nova, presidente da Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte, Luciano Santos. Vamos ficando por aqui, né, Edivan? Amanhã tem mais, né? A partir das